Você já teve momentos na vida em que você teve que lutar contra tudo aquilo que você conhecia e que você entendia e agora luta também contra todos aqueles que estão ao seu redor? Sim, existiu uma pessoa que fez tudo isso. Seguindo aí a série Esforça-te, tenha bom ânimo, já no nosso vídeo 3, trago para você hoje aqui no livro de Josué a continuidade dessa série que você vai encontrar aí na nossa playlist. E eu tenho certeza que você será encorajado com essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer para você a convicção que Deus pode fazer alguém muito improvável ser alguém muito relevante. Então, falando aqui de Josué, capítulo 2, no versículo 1, ainda nós vamos relembrar o que a gente tinha acontecido, depois você assiste o vídeo lá todinho, mas relembrando aqui, bem resumidamente, Josué havia recebido um comando de Deus. O comando dele era: levanta, traz esse povo, coloca ali sobre os príncipes, dá ordem a esses príncipes e vá para a terra prometida. E não só ele, leve a todos com você. Foi o comando de Deus. Josué, muito sábio, começa então, a partir desse comando, ele começa a ter as direções de Deus. E ele pega 2 espias e envia para dentro da terra de Jericó. Primeiramente eu quero dizer a você, se você vai pisar em um terreno desconhecido, você não pode simplesmente chegar fazendo tudo da sua forma e do seu jeito. Esse terreno desconhecido tem que se tornar conhecido para você. Você precisa pesquisar o território que você está pisando. Entenda você aí da forma que você quiser, no mundo espiritual ou no mundo físico, nós precisamos disso. Né? Se você tem aí uma empresa e você vai trocar de ramo, você precisa pesquisar sobre esse ramo. Se você está entrando num limiar espiritual, onde você sabe que você vai encontrar inimigos neste ambiente, você precisa pesquisar espiritualmente. Você precisa orar, você precisa interceder, você precisa conhecer um pouco mais para que você vá até este lugar e com certeza Deus te dará a vitória. Então, Josué pega esse comando e envia 2 espias para a terra. Esses 2 espias encontram ali uma pessoa improvável. Eles entram nessa cidade e têm contato agora com uma mulher, uma prostituta. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que sabia que esses homens estavam sendo agora perseguidos porque chegou até o ouvido do rei de Jericó que haviam espias na terra e ela teve a oportunidade de encontrar com esses homens. Muitas vezes as oportunidades vão passar por nós. Nós precisamos estar atentos, porque quando nós estamos atentos àquilo que é uma coisa tão simples, que é um simples passar na sua vida, passar alguém por você, oportunidades vão chegar através de outras pessoas, aquilo que é algo tão simples, quando você está atento, pode ser a sua grande oportunidade. E essa mulher, ela teve esse entendimento. Só que mesmo sem ter um Deus dentro de Jericó, por quê? Porque ali era uma terra idólatra. Dentro daquela terra existiam coisas que Deus não queria tocar, que Deus não queria participar. Mas essa mulher fazendo parte dessa terra e sendo uma prostituta, uma mulher que entregava o seu próprio corpo para sustentar muitas vezes a sua família. Mas essa mulher, a alma dela gritava por algo maior. Ela começou a ficar atenta a todas as notícias que chegavam do lado de fora, porque a cidade de Jericó ela era toda cercada por um muro. Imagina uma cidade inteira cercada por uma muralha. Mas as notícias entravam com os mercadores, saíam, né, entravam com as pessoas que chegavam até aquela cidade e essa mulher sempre esteve atenta, ligada, e ela começou a ouvir sobre os grandes feitos de Deus. E ela então, com seus lábios, ela encontra
esses homens e com seus lábios ela declara bem assim no versículo 9. Ela diz: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Essa mulher reconheceu que existia a grandeza superior de um Deus vivo. E esse Deus vivo, que ela ainda não conhecia, mas só de ouvir falar, essa mulher, ela declara que esse Deus é um Deus verdadeiro. Ela declara que todos estão desmaiados de medo, de pânico, de tudo o que pode acontecer, porque ela já tinha ouvido falar daquele Deus. Ela já acreditava nele. Então, se você que está aí me ouvindo hoje, você já ouviu pessoas falarem dos grandes milagres de Deus, você já ouviu histórias de Deus, você já ouviu falar sobre Jesus e você ainda se encontra cercado por uma muralha, eu te convido a declarar a sua fé, a se esforçar e ter bom ânimo para que essas muralhas sejam caídas diante de você. Essas muralhas que te prendem, essas muralhas espirituais. Essa mulher estava presa dentro de uma cidade, ela era ali uma prisioneira do pecado, prisioneira da prostituição, mas o coração dela ardia por algo maior, por algo melhor. E ela então começa a entender que existia um Deus. E ela vê que esses espias entram ali e que há um alvoroço na cidade e que o rei já tinha mandado soldados atrás e ela tem essa oportunidade de encontrar com esses homens. Ela esconde esses homens no telhado e deixa esses homens ali e começa a falar com eles. E ela fala bem assim: nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Olha, ela já declarou que o Senhor Deus, que Deus secou as águas do Mar Vermelho. Se ela achasse que isso era apenas uma história da carochinha, ela não ia declarar essa história sabendo que ela era verídica. Ela mesmo sem ver, ela declara, nós sabemos que o Senhor abriu o Mar Vermelho diante de vocês, ou seja, ela reconheceu que essas pessoas são de Deus. Ela reconheceu nessas pessoas que existia uma graça de Deus sobre elas, que Deus era o general de guerra delas. E aí ela diz assim: quando vocês saíram do deserto, quando vocês saíram do Egito e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estavam além do Jordão, ouvindo isto, todos desmaiaram o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, essa declaração veio de uma mulher prostituta. Ela falou assim: tá todo mundo aqui desmaiado, de medo, de pavor, de pânico. Todo mundo aqui já ouviu isso e estão todos temendo. Mas aí ela começa a declarar Deus. Ela fala: porque sabemos que o Senhor vosso Deus, ela ainda não tinha recebido Deus como o Deus da vida dela. Ela fala: sabemos que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher estava declarando a sua fé. Eu reconheço o poder do seu Deus. Apesar de todos os deuses que eu vejo aqui na minha terra, eu nunca ouvi falar de um Deus como o Deus de vocês, que fez o que fez e que chegou até nós. E nós estamos aqui em pânico, porque aquela cidade estava no meio do caminho até a terra prometida. E Jericó não queria abrir os portões daquela cidade. E Deus não queria que essas pessoas passassem por ali. E aí então essa mulher, ela esconde esses homens no telhado da casa. Quando chega até a casa dela, eles batem na porta, o rei mandou procurar a Raabe, uma prostituta. O rei já tinha chegado no ouvido dele que essa mulher teve contato com eles. E essa mulher, improvável, ela se esforçou na sua fé. E mesmo sabendo que ela estava falando para
para a lei, mesmo sabendo que ela estava falando para as pessoas que tinham autoridade na terra naquele momento, ela omitiu e ela mentiu. Ela disse, não, eles já foram por aquele caminho. E ela mentiu. E ela deu cobertura àqueles homens, que eram homens de Deus, que ela sabia quem eles eram. Ela temeu mais ao Deus do céu do que a autoridade da terra. Ela sabia que a autoridade da terra não era nada diante de Deus. Ela já ouviu dizer tudo o que tinha acontecido com aqueles reis que estavam ali reinando na terra, que esses homens passaram por ela. E então ela fala assim, no versículo 13, ela fala assim, de que dareis? Ela pede para eles assim, eu quero ajudar vocês, mas eu preciso de algo em troca. Eu preciso que vocês façam algo por mim. De que dareis a vida ao meu pai? Ela precisa de que eles permitam que o pai dela continue a viver, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Ela sabia que ela tinha que temer mais ao Deus daqueles espias do que o rei da terra de Jericó. E ela pede para eles, ela começa a cuidar, era uma prostituta, e ela começa a cuidar da sua família. Eu estou te pedindo que você livre meu pai, que você livre minha mãe, que você livre meus irmãos. É o primeiro cuidado dessa mulher. A gente vê o amor dela pela família. Muitas vezes você vive aí dentro da sua casa e não consegue amar o seu pai, amar a sua mãe, amar os seus irmãos, honrar essa família. Vocês não conseguem interceder a Deus em favor da sua própria família. Porque muitas vezes você teme aqueles que estão ao seu redor, muitas vezes você tem vergonha de honrar, porque o mundo já não liga mais para honrar a pai e mãe, e você entra naquele sistema e você se esquece dos seus pais e da sua família. E essa mulher, ela mostra o temor a Deus e ela se esforça, colocando a sua própria vida em risco por amor à sua família. E então, os soldados vão à procura daqueles homens, só que aqueles homens ainda estavam no telhado da casa dela. Quando ela vê que os soldados já foram, já passou alguns dias, ela volta e fala assim, então, ela os fez descer, no capítulo 2, ainda no versículo 15, ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Olha que coincidência, Raabe morar em cima do muro. Ela tinha visão daquilo que estava do lado de fora, ela tinha visão dos inimigos quando chegavam e ela tinha acesso a dentro de uma cidade idólatra. Às vezes você está aí em cima de um muro. A palavra fala assim, que muitas vezes, Deus fala assim, por antes fossem quentes ou frios, por serem mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E essa mulher, ela viveu a vida inteira em cima do muro. Às vezes você está em cima do muro com a sua fé. Às vezes você já tem a visão de tudo que Deus está fazendo na vida daqueles que estão ao seu redor, mas você não se posiciona. Mas você continua vivendo, cercado ali, em cima dessa muralha, com medo do que esse Deus pode fazer e ao mesmo tempo servindo a uma cidade idólatra, servindo a uma terra idólatra, servindo a lugares abomináveis, servindo a homens. E você deixa a sua fé escondidinha ali em cima do muro. E lembrando que, por estar morno, Deus está a ponto de vomitar-te da tua boca. Olha isso. Eu não quero ser vomitada da boca de Deus. Eu quero ser cheia daquilo que sai da boca de Deus. E é isso que nós precisamos. Tomar posição. O frio é aquele que fala assim, aquele ali não ama a Deus, não quer conhecer a Deus e pronto. O quente é aquele que é fervoroso na sua fé, que busca cada dia mais, que assiste vídeo, que lê palavra, que louva, que ora. Esse é o quente.
Mas o morno é aquele que está com um pezinho ali e um pezinho aqui. Ele não tem uma posição. Ele tem receio dos dois lados. E aí ele fica em cima do muro. E essa mulher viveu em cima do muro. E agora ela tem a oportunidade de sair de cima desse muro. Então os homens de dentro da casa dela, ela baixa eles ali com uma corda. E aí, quando o último vai sair, ela fala com eles assim: olha, eis que vindo a nós, ela fala com eles assim: que garantia você vai me dar, né? Que a minha casa vai estar em segurança. Aí ele fala assim, o último que está saindo, o último espia: vindo nós à terra, atarás este cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família. Aí a família de teu pai. Agora, olha bem, é uma coincidência? Não. É Jesus mostrando, se revelando lá no Velho Testamento. Quando ela fala, eles falam com ela assim: olha, a sua casa vai estar em segurança quando você colocar esse fio escarlate pendurado na janela da sua casa. Esse seria o sinal. E todos aqueles da sua família que estiverem dentro da sua casa estarão em segurança. Muitas vezes a gente acha que é uma coincidência, mas deixa eu contar para você. Quando nós temos sobre a nossa vida o sangue de Jesus, Ele que nos protege. Ele que nos protege de toda tentativa do mal. Ele que nos aviva. Ele que protege a nossa família. E Ele fala assim pra gente: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe? Faça diferença dentro da sua casa. Faça como Raabe. Esforça-te. Vá contra tudo e contra todos. Raabe, ela teve ali a oportunidade de falar assim: aqui, me deixa ir com vocês. Não, ela cuidou da família. Ela pediu pela família. Ela podia ter descido aquela corda junto com eles e deixado a família dela lá. Mas ela sabia que algo grandioso ia acontecer. E ela sabia que aquela cidade seria dissipada. E ela então quis proteger a casa dela. Você tem protegido a sua família? Você tem orado por sua família? Você tem simplesmente vivido a sua vida para você mesmo, esquecido daqueles que são seus? Deus não se agrada disso, sabia disso? Deus não se agrada. Deus quer que nós possamos a todo tempo trazer a cobertura espiritual para a nossa casa. Que eu e você possamos fazer isso em nome de Jesus. E essa mulher então, ela se agarra a essa promessa e diz bem assim: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela abriu, atou o cordão de escarlate na janela. Ela imediatamente, eles desceram, ela pegou aquele cordão, amarrou na janela e disse: aqui na minha casa tem salvação. Não porque aquele cordão era um cordão misterioso, milagroso, não, porque existia ali uma promessa da palavra. Assim existe também uma promessa da palavra de Deus sobre a minha casa e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Há uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa mulher creu no Senhor Jesus. Ela se esforçou com a sua fé. Ela foi contra tudo aquilo que ela temia, que os homens daquela cidade temiam, da autoridade daquele rei, que era um rei mau. Ela foi contra isso, porque ela sabia que existia um Deus que era acima de todos os deuses. Ela sabia que tudo que ela conhecia de Deus não era nada diante do grande Deus do Senhor dos Exércitos. Aquele que tirou o povo lá do Egito e conduziu esse povo no deserto e fez esse povo mais que vencedor. O esforça-te e tenha bom ânimo é para todas as áreas da nossa vida. Qual a área da sua vida você está precisando se esforçar mais? Qual a área em que Deus, se você tivesse a oportunidade de hoje Deus vir e falar com você, é nessa área, e Deus falasse com você: esforça-te, tenha bom ânimo. Qual é essa área? Apresenta para Deus. Deus, me ajuda a me esforçar mais no cuidado da minha família.
Me ajuda a me esforçar mais, realmente falando do teu nome, levando a tua palavra, realmente tomando posição de quem o Senhor quer que eu seja nessa terra. Deus, me ajuda a esforçar na leitura bíblica. Deus, me ajude a meditar na tua palavra. Deus, me ajude a confiar na tua promessa. Olha isso. Aqueles homens, simplesmente como servos de Deus, eles trouxeram uma palavra que essa mulher pôde confiar, porque ela olhou para eles e disse: eles servem a um Deus que pode todas as coisas. Será que as pessoas têm olhado para você e falado: essa aí ou esse aí é um verdadeiro servo de Deus, que serve a um Deus vivo? Será que você tem levado essa essência, esse nome de Cristo? Será que ele tem chegado antes de você? Ou será que é a sua glória que está brilhando? Será que é o seu nome que é exaltado? Será que a sua honra ela é tão grande com tudo que você já adquiriu que você pensa que as pessoas estão olhando para você por aquilo que você adquiriu? Eu quero que as pessoas olhem para mim e reconheçam o Deus de Israel, o Deus que entregou o seu único filho para morrer no meu lugar. Sabe? Eu quero ser a essência de Deus nessa terra. Eu quero ser o bom perfume de Cristo nessa terra. E eu deixo essa palavra para você, para que nós possamos conseguir ser esse exemplo de cristão, essa carta viva onde Deus escreve e nos leva. E quando a gente chega, as pessoas leem essa carta por causa das nossas atitudes, por causa da nossa fé, por causa da nossa palavra. Então, esforça-te e tenha bom ânimo. Que essa palavra encha o seu coração. Que essa palavra te traga muita esperança, porque Deus falou tanto comigo nessa palavra. Eu vou deixar para você aqui no link o vídeo de Raabe. Eu fiz aí uns vídeos sobre mulheres da Bíblia há muito tempo atrás, mas são vídeos, né, que trazem a essência de um estudo maior. Se você tiver um tempinho, vai lá, clica aí e seja abençoado com essas palavras também. Mas não se esqueça, Deus quer que você ouça, vamos começar lá do primeiro, né? Ouça a voz dele, se levante, se agarre a ele, prepare os príncipes e vá em busca da terra prometida e conduza outros até essa terra. E o que nós aprendemos hoje? Que você possa pesquisar, que você possa espiar o terreno do inimigo. E que, em nome de Jesus Cristo, você possa exalar o bom perfume de Cristo. Que todos possam olhar para você e ver Deus em você. Esforça-te, tenha bom ânimo. O Senhor nos dá essa palavra de comando. Fica com ela, guarda ela nessa semana e no seu coração. E até a próxima semana, em nome de Jesus. Fique na paz.